A paz do Senhor Jesus, irmãos, a paz. Graças a Deus por essa rica e poderosa oportunidade, porque o nosso Deus é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo, em cima do mar. Ele que é o Senhor que pode resolver todos os seus problemas, nas suas aflições, no seu desespero, mas também Ele é sua alegria, sua fortaleza, seu escudo forte, aonde coloca o alicerce para você botar os seus pés. Esse é o nosso Cristo Jesus, que anda sobre o mar, tremendo, imbatível, e que está no controle da sua nau, da sua embarcação. O dono é Jesus. Então, pega esse rosto aí, coloca um sorriso, porque há de ter vitória chegando. Então, como diz um louvor de autoria, né, de um cantor tão famoso, aleluias, esqueço o nome daqui agora, Nascimento. Se quer vitória, vai chorando e geme. É nesta hora, recebe tua bênção. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Eita, Jesus se compadece com essa situação. Ele disse que é Ele que é o solucionador do seu problema. A solução está nele. E as tuas lágrimas, Ele disse que dá dando ordem aos anjos, vai colhendo as lágrimas e entregando nos odres do altar do céu. Mas continua perseverante. Quer vitória? Vai chorando nos pés dos escábulos do rei. Vai chorando, geme e chora. É uma redundância dizer que vai chorando, geme e chora. Porque Deus conhece, aleluias, a tua necessidade. Ele conhece os teus sonhos. Ele conhece o que alegra o seu coração. Ele também conhece o que está afligindo o teu coração. Não pode ter nada que possa ser escondido do Cristo. Então vai chorando, geme, porque na cruz Ele levou todas as nossas dores. Aleluias. E a gente quer vitória, né? Vitória nesses momentos afligíveis que está acontecendo. E aí, quando vai chorando, gemendo e chorando, significa que você vai entendendo o seu tamanho, a sua insuficiência, que está na suficiência do eterno, a suficiência do poderoso, do majestoso, do imbatível, tremendo em cima do mar, é que está com controle para entregar tua bênção. Amém? Porque às vezes a gente vem o desespero. Nesse desespero a gente começa a querer ultrapassar os pés pelas mãos e a preocupação toma até seu sono. Mesmo tanto difícil. Tem momento, irmãos, que o sono não chega, você ajoelha, geme e chora. E coloca nos pés do Senhor e começa a contemplar a sua vitória. Amém? Porque aí você vai lembrar de outras pessoas sofrendo com um choro mais amargo que o teu. E você vai dizer: Senhor, visita essa noite, essa madrugada. Assim como o povo teu estava aclamando em oração na casa de João Marcos, para em favor de Pedro. Senhor, não sei quem está sofrendo, mas Tu sabes o que aflige meu coração. E você vai chorando, gemendo, chora. Porque papai tem sim misericórdia. Amém? Graças a Deus e apressa essa vitória. Glória. Vamos para a palavra. Pega aí, a espada. Levanta suas mãos e receba a vitória nessa hora. Porque se quer vitória, vai chorando, geme. Geme que papai está ouvindo. Amém? Eita, que coisa mais linda ter um pai. Essa filiação que te abraçou, você não é mais criatura perambulando no deserto. Você é filho e filha do Senhor. Aleluias. E a gente vai atrás da nossa bênção. Sim, diz que quando a gente está em um patamar, mas para Jesus a gente não tem patamar não, porque eu não me coloco nesse patamar não, viu? Eu vou chorando, eu vou gemendo, para que Ele venha ter compaixão. Sim, não merecemos nada, não era nem para estar aqui. Então por que você não vai chorar e gemer para o teu Pai, aquele que pode te dar tudo? Aleluias, graças a Deus. Irmãos, vamos continuar em Isaías, viu? Que Deus quando faz, Ele faz. Quando Ele diz, Ele diz. E quando é para fazer, realizar continuamente, continuamos. Aleluias. Graças a Deus. A gente vai para o versículo aqui, da continuidade coladinho que foi ontem. Eita, ontem
O dia de quinta-feira, glória a Deus, aquele que é o Rei da Glória. Quinta-feira, irmãos, vamos aqui, eu vou aqui buscar aqui o calendário, porque é quinta. Aleluias, glória a Deus. Busquei, já está aqui online. Graças a Deus, aleluias. E o Senhor, quando fala, Ele fala que a vitória vai chorando, geme, que o papai está vendo tudo. Porque Ele está vendo nessa hora, dizendo, levante suas mãos, você viu? Eu fiz com tanto alegria. É porque eu estou crendo, irmãos. Eu creio. Você creia no que Deus está fazendo com sua vida. Creia e festeja, porque Ele é bom. Versículo 15 do capítulo 9, para a glória daquele que é o Rei da Glória. Vai chorando, vai gemendo, que Deus está dizendo que Ele se alegra quando vê que a gente humilha-se para quem pode fazer. Humilha para o teu grande Pai, que deixou de você ser criatura para ser filha, por compaixão que o Senhor Jesus intercedeu. Diz que ninguém vai ao Pai. Foi o próprio Filho que disse: ninguém vai ao meu Pai se não for por mim. Porque o Senhor Jesus é a verdade e a vida. E aquele deserto de direção à cidade de Emaús, né? O deserto de Emaús, aqueles dois homens que seguiam Jesus, aqui não dizia o texto se ele era o discípulo exato, qual era exatamente, mas ele não estava vendo Jesus, porque ele estava lamentando, ele não estava gemendo e chorando. Ele estava lamentando sem saber acontecer. Oi, Deus disse que ele não explica muito, não. Ele só faz. Eita, Jesus. E ali estava resmungando, reclamando com o outro, que não tinha mais sentido ficar na cidade. O mestre tinha se ido, porque ele não entendeu, não lembrou quando Jesus teve aquela conversa que aconteceria no dia da ceia. Aleluias. E aí o Senhor, a luz deste mundo, apareceu para eles e disse: o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, porque está diante da luz. Eita glória, mas precisou de um sinal para ele reconhecer que era Jesus falando com ele. Oi, Deus dá sinais a você. É você que não peca. Labada suracandaiais. Aleluias. Versículo 15, vamos lá para a palavra, porque ela fomega e tem 2 gumes e corta de lá e corta de cá. E é assim que Deus age. Nesta hora, dizendo, creia, levante suas mãos, que tem vitória. Aleluias. Creia tão somente nessa hora. Aleluias. Glória a Deus. Diz assim: as autoridades e os homens de destaque são cabeça. Os profetas que ensinam mentiras são caudas. Aqueles que guiam este povo desorientam aqueles que são guiados e deixam-se induzir ao erro. Pois isso o Senhor não terá nos jovens motivo de alegria, mas nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, pois todos são hipócritas e perversos, e todos falam loucuras. Apesar de tudo, a ira dele não se desviou, e sua mão continua erguida. Porque a impiedade queima como fogo, consome roseiras bravas e espinheiros, pois as chamas dos matagais das florestas fazem nuvem de fumaça, e pela ira do Senhor dos Exércitos a terra será ressecada. E o povo será como lenha no fogo, e ninguém poupará seu irmão. À direita devorarão, mas ainda estarão com fome. À esquerda comerão, mas ainda ficarão satisfeitos. E cada um comerá a carne do seu próprio irmão. Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés, e juntos eles se voltarão contra Judá. Aqui está falando de 2 reinos, né, irmãos? Que na qual antecedeu na nossa palavra de ontem. Aleluias. Que o Deus conosco está dizendo a ira do Senhor contra Israel. Porque essas 2 nações, ela veio um contra a outra para querer comer o irmão. Irmão de nação, irmão da tribo da promessa, das 12 tribos. Indo contra, aleluias, as terras de Judá. E aquele rei estremeceu de medo, balançou as folhas da floresta. Quer dizer, balançou o medo por completo. E ele foi falar. E o Senhor Jesus, quando contempla e vai no oculto, no secreto, no escondido, e vê as suas intemperanças de medo, ele enviou o profeta, disse: vai lá, profeta, se encontra com ele. E aqui diz o Senhor que Deus usa a mão dele como ele quer
Ele usa uma nação brava para se cumprir essa palavra que está dizendo. Olha, nesse texto aqui ele diz que ele não vê, não tem nenhuma piedade de órfãos e viúvas. Aí depois ele vai no outro texto, contrapondo, né? Adiante, no capítulo 10, que ele se compraz, ai desses homens que estão no poderes, que maltratarem seus órfãos e suas viúvas. Que Deus é isso? Ele disse que aqui eu não quero nem saber, porque estão tudo se acabando na perversidão, se acabando na obscenidade. Ô irmão, tá diferente agora. Hoje, agora, tem a geração Z, né? Mas tem as menorezinhas que estão agora crescendo. E seus pais acham bonitinho preparar os vídeos e colocar nas redes sociais de vídeos curtinhos para as criancinhas. Quando eu fiquei, Jesus disse, não se choque mais com nada não, aleluia. Mas eu chocada que eu digo, não de hipocrisia, irmãos, chocada dizer assim, de compaixão por aquela criança que estava sendo ali. Se a misericórdia de Deus não chegar sobre aquela criança, ela vai crescer enveredada na perdição. Esse é o choque. Não é o choque que eu estava vendo. É o choque de saber o futuro dessa criança. Que Deus queira a glória ao Senhor Jesus, que ela vá chorando e gemendo quando tiver mais adulta. Porque se continuar do que foi mostrado, os pais acham bonitinho para ganhar muito dinheiro, né? Uma vida fácil, já para começar ensinando valores deturpados e contrários, que Deus é do trabalho. Ele disse, quando tudo, o do plano B, que Jesus não tem plano B, era o plano dele todo o tempo, que veria Cristo Jesus lá, adamicamente. Então vai ter que trabalhar, Adão. Vai bater o seu BO para dar valor, que você tinha tudo. Assim como Satanás foi expulso de lá, vai descer, vai comer terra lá embaixo. Porque aqui queria se apoderar de ser Deus. Roubar a adoração do trono, xerecai. E aquela criança estava fazendo mímica, quando eu vi uma criança tipo 6 anos, uma menininha, muito miudinha, mas eu acredito que tinha uns 6 anos, 5 talvez. Fazendo dublagem, mímica, da música do mundão. A música, ela tinha conotação de adultério e traição. Tá viralizando essa música, chamando a atenção para que perguntando onde está o seu companheiro, o seu marido. Que coisa mais triste ver uma criança de 5 anos cantando essa música. Que todo canto, meu irmão, quero dizer para tu, que quando você levanta algum tipo de música, você está levantando culto e adoração. Mas por Satanás, depende da origem dessa música. Porque se for para o Senhor Jesus, você está levantando adoração para o céu. E aí o inferno cai, porque ele não entende nada. Ou está gemendo, está chorando e está louvando. Não estou entendendo nada. Então não está dando efeito a artilharia que ele está levando em sua direção. E é nisso que Satanás tem que entender, não. Ele tem que bater retirada, dizer, porque não tem entendimento. Ele já foi expulso para entender para quê. Ele quer levar mais almas perversas e já vai aliciando essas pequeninas, porque através dos seus pais que dão legalidade. É liciar. Satanás, é isso aí, a palavra é essa. Através de quem? Dos seus próprios pais. Aleluia, Jesus, que tu tem misericórdia, Senhor, dessas criancinhas. Porque aqui depois, no contraponto, Deus disse, ai desses homens que estão no poder, que para fazer maldade contra o meu povo, que não tem a compaixão com os órfãos nem as criancinhas, os órfãos, criancinhas, nem as suas viúvas. Entende? Deus é um pai, é um papai. Mais que pai, é um papai fabuloso. Porque aqui ele está dizendo, olha, Deus tem um controle, meu irmão. Ele disse aqui, essa palavra para dizer, para se prepare para a nação, que vai chorar. Mas o Senhor disse que ele eleva o humilhado e abate o exaltado. É palavra dele. Quando ele falou para o profeta, que disse, olha, teu filho primeiro, que se chama, irmãos, umas pronúncias hebraicas, Sean Jazob, ou Sean Ajazab.
Significa renascente retornará. Porque mediante essa barbuja inteira que Deus pega uma nação, fortalece ela. Ele fortalece um governo para prensar o povo, para passar aqui. Porque ele diz aqui, ó, vai passar. Porque eu vou fazer com vocês impiedade, vou queimar como fogo, vou consumir como roseira brava e espinheiro, pois a chama dos matagais das florestas fazem nuvem de fumaça, porque pela ira do Senhor dos Exércitos terá a terra ressecada. Eita, Jesus. E o que é que eu e você nessa hora vai fazer? Levantar a mão para dar glória e dizer, Senhor Jesus, cobre, porque eu creio que o Senhor nos dá vitória diante dessa terra seca. Porque assim que ele disse, o primeiro filho de Isaías, remanescente retornará. Dessa opressão inteira, os remanescentes sobreviverá. É aqueles que estão gemendo e chorando para papai, dizendo, Senhor, vem, traz vitória para teu servo e serva no meio desse contexto que eu sei que está no seu controle, usando nação e governos para ser uma terra seca, para ser impostos agressivos, para ser leis injustas, para ser resoluções e decretos sendo anunciado incompatível com o teu povo. Mas o Senhor disse que a gente vai chorando e gemendo e o Senhor vai trazendo vitória. Aleluias, porque eu trago remanescente diante de toda essa opressão. Porque tudo isso é um rei assírio que eu estou usando em minhas mãos para ver se esse povo volta. É o que diz aqui a palavra. Aleluias. Aleluias. Para que naquele dia os remanescentes de Israel venha sobreviver diante dessa situação inteira que hoje eu e você estamos vivendo. Amém? O Senhor, nosso Deus, Ele não estica a palavra onde não tem palavra para esticar, como diz aqui a palavra do Senhor. Subjugarei seus habitantes como estica um braço para alcançar um ninho. Assim esticarei o braço para apanhar a riqueza das nações, como se junta ovos abandonados. Assim ajuntei toda a terra e não houve ninguém que botasse as asas ou que desse um pio. Você entendeu o que Deus está dizendo aqui? Versículo 14. Aleluia, capítulo 10 de Isaías. Irmãos, é isso aí que eu e você acabamos de ouvir. Não vai deixar nenhum adereço para dizer, olha, não vai dar um pio, fica calado, porque agora é hora de papai fazer para você aprender. E Deus está dizendo, e nessa hora, o povo que crê no Senhor vai gemendo e chorando para ter sua vitória. Porque é tempos difíceis. Porque é Deus sendo a mão assíria naquele momento e sendo uma mão grossa hoje no governo de hoje, para ver se o povo volta gritando o nome do Senhor, dizendo, Senhor, tem misericórdia de nós. E volta para os braços do Pai, para a obediência no Senhor. E para aqueles que são remanescentes, Deus diz, vem chorando, gemendo, que eu te dou vitória nesta hora. Porque em seguida, nesse contexto, Isaías teve o segundo filho. Aqui diz que Isaías deitou com sua esposa, a diaconisa. É o nome que é dado aqui a ela. A diaconisa. E aí ele teve o segundo filho que se chama, esse eu fui buscar como é que se chama, que eu falei na quinta, Mahashalai-Hashabaz. Eita, Jesus, saiu, Senhor. Mahashalai-Hashabaz. Saiu melhor a primeira vez. Glória a Jesus. O Malé-Shalai-Hashabaz significa o fruto rápido. Aleluias. Significa apressa, acelera o saque dos despojos. Eita, Jesus diz, mesmo nessa hora, você gemendo e chorando para a tua vitória. Deus está dizendo, apressa-te, pega os saques, os despojos eu estou entregando. Oi, a palavra do Senhor está em Isaías, aleluias, 45, 2. Irei adiante de ti, derrubarei portas de bronze, traçarei trancas de aço, e o que está escondido dos tesouros eu vou te mostrar. Eita, Jesus. E Jesus falou, viu? Deus conosco, ainda não estava aqui, mas o Isaías estava dizendo, aquele que vem, o príncipe da paz, conselheiro dos conselheiros, o rei dos reis, aleluia, é que virá como tocha acesa para a vida, a promessa do Senhor, o sinal que aquele rei Acais pediu e disse, olha, eu vou dar para você sinal, viu? Você vai saber, não é só para você, mas para todo mundo. Porque você fica com suas falácias aí escondidas, com sua hipocrisia, agora está dizendo que você não quer sinal? Eita, Jesus, assim Deus está falando, viu?
Deus está falando. Olha onde bota suas palavras, para não dar com hipócritas. Para não ser religiosidade excessiva ou religiosidade pura. E não se tornar os sepulcros caiados que Jesus falou para aqueles homens que queriam pegar ele no encalço. Que não se renderam. Não gemeram nem choraram. Não se renderam. E Deus disse, esse tempo é tempo meu. Tempo de ensinamento. Tempo que vai ter choro. Mas aqueles que vêm gemendo de joelho para papai, eu dou vitória. Aleluias, glória a Jesus. Porque assim como eu venho, os remanescentes sobreviverá, também darei depressa, os despojos depressa em suas mãos. Porque assim o Senhor disse. Você acha que o profeta passou aperto? Ele estava no meio do arroxo. Mas o aperto, ele não teve nada de necessidade, ele passou. Rabai, candará, sub e andará. Deus está dizendo para mim e para você, a palavra de hoje. Se quer vitória, vem chorando. Geme e chora. Aleluias. E aqui eu vou deixando a minha oportunidade do dia de hoje, que papai, quando fala, ele fala. Quando ele quer trazer, dizer, nesta hora, as tuas bênçãos eu vou lhe entregando. Então levante suas mãos para receber nesta hora. Porque os anjos colhem as tuas lágrimas e entregam aqui nos meus odres. Diz o Senhor dos Exércitos. Aqui. Palavra do Senhor não é minha. Graças a Deus. Aleluias. Se quer vitória, vem chorando. Aleluias. Vem chorando nesta hora. Levante suas mãos nessa hora. Amém? Se quer vitória, vem chorando. São de tempo difícil, nações sendo opressa. Mas Deus disse aqui, tempo de guerra, fome, desespero. E tem nações passando tudo isso, ainda sendo ameaçadas de morte na Nigéria. E eu e você de madrugada não está sem dormir, ora, porque você está gemendo e chorando pela tua vitória própria. Mas eles estão lá, gemendo e chorando para a nação continuar adorando o Senhor Jesus, que é proibido, com ameaça de morte. Tirar a sua vida. Então, se quer vitória, vai chorando, geme e chora. Jesus sabe o que você está falando. Deus disse que são terras secas, apertos, arroxos, nós já estamos vivendo isso. Mas levanta a mão nessa hora, crendo que Jesus disse, eu também compadeço das viúvas e dos órfãos. Aqueles que são os remanescentes, que estão debaixo da minha crave, dos escablos dos pés do Senhor, do cetro de Deus que se alegrou com tua presença, do teu choro. Ele pegou os odres e levou para o Senhor através das mãos dos anjos. Amém? Então se derrama o Senhor. Ele derrama. Seu amor, sua graça derrama quando você sinceramente entrega a Ele. Mesmo com tribulação da vida. Tribulação também faz nação buscar Jesus. E nesse sofrimento agora, você diz, eu vou gemendo, eu vou chorando, mas Jesus vai me entregar a vitória, amém? Porque Ele entregou na cruz tudo, a paz do Senhor Jesus Cristo.